Continuando a nossa aula, então, nós temos da parte de Deus, quando nós reconhecemos Cristo, quando recebemos a paternidade do Senhor, nós temos consciência limpa. A Bíblia diz que a culpa não mais nos governa, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos vida e paz, paz em meio aos problemas, vida de verdade, vida que se ocupa daquilo que realmente importa. Nós passamos a ter ajuda nas fraquezas. Todos nós somos fracos, temos debilidades, mas o texto diz então que nós temos ajuda nas fraquezas da parte de Deus. Nós também temos propósitos, telos, finalidade. Nós agora sabemos para onde estamos indo. Nós não estamos andando perdidos mais, mas estamos andando rumo à vontade de Deus, rumo ao propósito que Deus nos fez, que é viver para a glória dele. Nós temos confiança no Senhor, diante das lutas, diante das incertezas, sabemos que Deus é conosco. Segurança, nós temos segurança, sabemos que se enquanto vivermos aqui, neste tempo, neste mundo, Deus vai cuidar de nós. E o dia que nós somos chamados para ir para a glória, para nós morrermos, Ele vai nos levar para o céu, nós viveremos eternamente com Ele. Temos força e poder e força para vencer as dificuldades. Às vezes você pode enfrentar uma doença, Deus vai dar força e poder para você prevalecer, Deus vai dar força e poder para você viver talvez a situação de perder um emprego ou de enfrentar uma luta, seja ela qual for, não importa, nós teremos força e poder, poderemos qualquer situação no nome do Senhor, plenitude, satisfação do coração. As pessoas vivem buscando forma de satisfazer nos bens, nas riquezas, e quanto mais elas buscam, mais insatisfeitas estão. E agora Deus nos dá plenitude, nós passamos a ter uma vida completa, e quem completa a nossa vida é o próprio Deus. Nós temos agora liberdade, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos de Satanás, nós agora somos livres de verdade. Então, esse é o estilo de vida que Deus quer para você. É isso que Deus quer que você viva na sua vida, você e a sua família. E é isso que essa igreja deseja. Então, por que a maioria das pessoas não vive essa vida plena? A gente conhece tantas pessoas, se Deus quer isso para elas, e se as pessoas querem isso também, por que elas não alcançam? A Bíblia fala de um problema que nós temos. A Bíblia fala de um problema que se chama pecado. O que é o pecado? É o desejo do homem viver uma vida independente de Deus, em rebeldia, separado de Deus, ignorando Deus que o criou e os princípios que Deus estabeleceu para a sua vida, para a vida dos homens. Então, a pessoa que assim vive, ela pensa, eu não preciso de ninguém, eu posso satisfazer meus próprios desejos, eu posso conquistar as coisas que eu quero, não importa o que Deus diz, o que importa é o que eu desejo, a minha busca é pela minha felicidade, e uma felicidade diferente da bíblica, porque a felicidade bíblica tem a ver com vida plena, e a felicidade humana, rebelde a Deus, tem a ver com satisfação de prazeres, e às vezes satisfazer minha vontade é de alguma forma ferir o outro, é de alguma forma machucar o outro, é de alguma forma fazer o mal ao outro e principalmente em rebeldia a Deus. Eu mando na minha própria vida, eu faço o que eu quero. Então são sinais de pessoas que vivem uma vida não centrada em Deus, mas em si mesmas. E a Bíblia dá o nome disso de pecado, rebeldia. Então o pecado é o que quebra a nossa relação com Deus. Deus quer muito nos abençoar, Deus quer muito abençoar a vida dos homens, Deus quer que todos vivam uma vida plena, mas o pecado nos rompe a relação com Deus e nós passamos agora a viver fugindo de Deus, ou em rejeição a Deus, ou em rebeldia mesmo contra Deus. Olha o que diz Isaías 59:2, mas os vossos pecados e iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que nos divide de Deus, o que nos separa de Deus são os nossos pecados, nossa maldade. Deus é santo, perfeito, e Ele não tem comunhão com o erro. Por isso Deus quer nos abençoar, quer nos ouvir, mas Ele está impedido, Ele fica impedido por causa das nossas transgressões, das nossas maldades, dos nossos pecados, nossa insistência em viver longe dele. E qual o resultado de viver longe dele? A Bíblia fala que todos pecaram e foram separados da glória de Deus.
comunhão com Deus foi rompida. Nós agora não podemos estar diante de Deus por nós mesmos, pelos nossos próprios atos. Então, quando uma pessoa vive uma vida assim, distante de Deus, em rebeldia contra Deus, toma várias decisões sem nunca consultar a Deus, vive da forma que acha melhor, isso traz consequência em todas as áreas da vida. No casamento, por exemplo, quantos casamentos desfeitos, quantos casamentos de fachada, quantos casamentos em que não há uma harmonia por causa do pecado, do egoísmo, da cobiça, da mentira, do adultério, quantas pessoas sofrendo na profissão, ou porque são muito exploradas, ou porque exploram por causa do pecado espalhado no mundo e que ataca também o nosso trabalho, as nossas finanças, às vezes porque as pessoas amam o dinheiro e elas tratam as pessoas como se fossem coisas que podem ser compradas, descartadas, ou às vezes porque estão presas em dívidas por causa das vaidades, da cobiça, do orgulho, ataca os relacionamentos, quantos amigos traem outros amigos, quantas pessoas fazem mal umas às outras. Então o pecado, ele é hediondo porque ele interfere em todas as áreas da vida, ele acerta pessoas inocentes, a minha maldade, ela repercute na vida dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas com quem eu trabalho, enfim. Então o pecado, ele é terrível e esse é o grande problema. Quanto mais as pessoas têm problemas, geralmente elas vão tentando soluções longe de Deus. Por quê? Porque as pessoas não tratam os seus pecados como pecados. As pessoas tratam como problemas. Eu estou com um problema com o dinheiro, eu tenho um problema com o meu filho, eu tenho um problema de nervo, eu tenho um problema de inveja. Isso não é problema, isso é pecado. Por quê? Porque problema a gente apenas tenta resolver, mas pecado exige arrependimento, exige confissão e exige a mudança de postura. Então as pessoas tentam resolver o pecado como se fosse problema, e não é um problema, é uma maldade do coração. Então isso pode parecer muito bom, isso pode parecer direito, mas o fim disso é morte, o fim disso é separação de Deus, é o desejo do homem de viver longe, separado de Deus, rebelde a Deus. Então quando nós sabemos que a nossa necessidade mais profunda é conhecer Deus, mesmo assim muitas vezes nós experimentamos coisas erradas para tentar conhecer Deus. Nós buscamos Deus de forma errada. Então, às vezes as pessoas acham que Deus vai ser propício a elas por causa da sua tradição religiosa familiar. As pessoas pensam, minha família é cristã, a minha família é da igreja tal, então a minha família sempre serviu a Deus, e a gente acha que isso resolve. Não resolve. As pessoas acham que sinceridade, não importa, o importa é buscar Deus com sinceridade, mas isso é um equívoco, porque não importa que você pegue a estrada para Salvador com toda a sinceridade do mundo tentando chegar em Belo Horizonte, você não vai chegar, porque a estrada é errada, mesmo que você seja sincero. As pessoas acham que se elas abandonarem hábitos, não, eu vou agora ter hábitos mais saudáveis, eu não vou fazer mal às pessoas, eu vou vencer os vícios, eu vou deixar a bebida, isso vai me levar para o céu, Deus vai me aceitar. Não, isso não resolve o problema. Eu vou dar duro, eu vou fazer boas coisas, eu vou agir direito e Deus vai me aceitar, eu vou ser religioso, eu vou à igreja e Deus vai me aceitar. Nada disso resolve o problema do pecado. Religiosidade não resolve o problema do pecado. Boas obras não resolvem o problema do pecado. Mudança de hábitos não resolve o problema do pecado. Sinceridade não resolve o problema do pecado. Tradição familiar não resolve o problema do pecado. Há uma coisa só que pode resolver o seu pecado, o nosso problema com o pecado, e é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, o que Jesus está dizendo aqui é algo muito profundo e de muita coragem. Ele diz, se você quer chegar a Deus, eu sou o único caminho, não tem outro jeito de ir a Deus. Isso significa, irmãos, que Deus mesmo veio à Terra para resolver o nosso problema do pecado, o nosso pecado, a nossa maldade. Ele veio trazer o homem de volta para Ele.
E se houvesse um outro jeito de fazer, Jesus não teria vindo, não teria morrido. Ele veio e morreu porque não havia outra forma. O nosso pecado exigia condenação. E se Deus nos condenasse, nós não poderíamos ter de novo comunhão com Ele. Então Jesus precisou trocar de lugar conosco. Ele, inocente, sem pecado, morreu pelos nossos. Por isso agora nós podemos dizer que o caminho para Deus não é uma igreja, não são as obras. O caminho para Deus não é a sinceridade do coração. O caminho para Deus não é uma religião. O caminho para Deus é uma pessoa, é o sacrifício de Jesus. Jesus precisou morrer pelos nossos pecados. Foi uma pessoa que morreu e nós precisamos então crer. A Bíblia diz que o salário do pecado, o pagamento pela nossa rebeldia é a morte. Em Apocalipse 21:8 vai dizer que é a morte espiritual, a morte eterna, é o inferno. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, aquilo que Deus fez por nós, não custou nada para nós, mas custou muito para Ele, custou a vida do Filho dele. Ele que foi o ofendido pelos nossos pecados, nós nos rebelamos contra Ele, vivemos longe dele, Ele deu o seu Filho por nós e nos deu esse presente de forma gratuita. Então, a salvação é um dom, é um presente de Deus. Então, Deus tomou a iniciativa para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Por quê? Porque nós fomos feitos para amar. Deus criou você para ter uma íntima relação de amor com Ele e com as pessoas com quem você convive. E para que isso acontecesse, Ele tomou a iniciativa. E agora você precisa tomar alguns passos. Ele já fez a parte dele. O Senhor Deus, através de Jesus, fez a parte dele. Nós temos de fazer a nossa. Deus já provou o seu amor por nós. Nós agora que precisamos tomar passos. A Bíblia diz que que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Algumas igrejas dizem que existem outros mediadores. Maria é mediadora, os santos são mediadores, a igreja é mediadora, mas não é o que a Bíblia ensina. Só tem um que pode nos ligar a Deus, Jesus Cristo. Sem Ele não há redenção dos pecados, não há perdão. Então, o que Deus quer que você faça diante de tudo isso? Você sabe que você foi feito para amar a Deus e ser amado por Ele. Esse foi o motivo da sua criação. Mas o pecado te impediu de desfrutar tudo que Deus queria para a sua vida. Você é pecador e o pecado separou você de Deus. Deus então enviou Jesus. Jesus veio esse mundo, morreu na cruz por nós. E agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos então, em primeiro lugar, admitir os nossos pecados. Admita agora que você é pecador. Reconheça os seus erros, seja por pensamento, seja por palavra, por atitude, por omissão, por intenção. Reconheça os seus erros. Reconheça que muitas vezes você sabe que tem que fazer alguma coisa de um jeito certo, mas mesmo assim faz errado. Reconheça que você mente, que você sente inveja, que você é orgulhoso, que você cobiça. Reconheça os seus pecados. Eu e você não podemos ser perfeitos, mas Deus exige que nós reconheçamos os nossos pecados e venhamos a dar nome para eles. Não os tratemos como problemas, mas como faltas, como falhas, como pecados cometidos contra Deus, como ofensas contra Deus. Segundo lugar, aí a Bíblia vai dizer, o texto de 1 João 1,9, se você confessar os pecados, lembra, problema a gente tenta resolver, pecado a gente confessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então confesse, admita. Segundo lugar, Jesus quer que você creia que Ele morreu pelos seus pecados. Você não podia pagar pelos seus pecados. Se você desejar pagar pelos seus pecados, a ira de Deus vai ser derramada sobre você, porque nós somos pecadores, mas Jesus, perfeito, viveu nesse mundo sem pecados e mesmo assim se entregou por nós. E você precisa agora crer no que Ele fez, nessa substituição. Ele morreu na cruz para que você não fosse castigado, para que o castigo que era sobre mim e você pelos nossos erros fossem lançados sobre Ele. E agora nós já fomos castigados pelos nossos pecados na pessoa de Jesus. Eu preciso acreditar nisso, crer nisso. Olha o que a Bíblia diz: se com a sua boca você confessar, ou seja, se da sua própria vontade você confessar que Jesus é o Senhor, e no seu coração você crer
crer firmemente que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele venceu a morte, que Ele venceu o pecado, você vai ser salvo. A Bíblia também diz, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não tem nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Só o nome de Jesus salva, só a fé em Jesus salva. Mas além de admitir e crer, você também precisa aceitar, porque a salvação é um dom, é um presente, não é goela abaixo, você não é obrigado. Se você não quiser, você não vai ser salvo. É um convite que Jesus faz, porque pela graça, pelo favor de Deus, você é salvo. A palavra graça é favor que não merecemos. Nenhum de nós merecia que Jesus morresse na cruz, mas Ele morreu, e é pela graça somos salvos. Isso é por meio da fé, não é por nada que você faça, é pela fé. Você crê que Jesus morreu por você, você aceita isso. Isso não vem de você, não vem do seu esforço, não é pelas obras, é pelo dom, pelo presente de Deus. Aceite esse presente de Deus na sua vida. A nossa relação com Deus não é restaurada por nada que nós possamos realizar por nós mesmos, e sim pela obra que Jesus operou em nosso favor. E por fim, você precisa então admitir, crer e admitir, em primeiro lugar, crer e aceitar. E por fim, você precisa então convidar Jesus. Jesus não vai entrar na sua vida se você não der permissão para Ele. A Bíblia diz que o diabo é que é o ladrão. O ladrão entra sem ser convidado, mas Jesus não. Jesus só entra se você convidar, se você disser que crê no que Ele fez por você e pedir, Jesus entra na minha vida. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só são filhos de Deus os que receberam Jesus, e eles são feitos, ou seja, isso não é uma obra nossa, aqui é uma ação passiva, é Deus quem nos transforma seus filhos, é Deus quem nos adota, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Deus não é pelo seu nascimento, não é pela sua raça, não é pela vontade da carne, não é pelas suas obras, não é pela vontade do homem, não é pela religião, mas é por Deus que nós nos tornamos filhos através de Jesus Cristo. A Bíblia diz também, Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Jesus está à porta batendo nos corações. E se nós abrirmos a porta, Ele vai entrar na nossa vida e Ele vai morar conosco, é o que diz Apocalipse 3:20. Então, se você entende que foi feito o propósito da sua vida é amar a Deus, se você entende que os seus pecados te afastaram de Deus, se você entende que Jesus então veio a esse mundo morrer pelos seus pecados, para que você fosse novamente unido com Ele, você pode então agora fazer dar esses quatro passos, admitir, você pode crer, aceitar e convidar. E como é que a gente faz isso? Através de uma oração. A Bíblia diz que é com a boca que a gente confessa que Jesus é o Senhor. Então você pode orar assim comigo se você crer. Feche seus olhos e repita comigo. Senhor Jesus, obrigado por ter me criado e me amado. Mesmo quando eu te ignorava e andava nos meus próprios caminhos. Eu sei que preciso de Ti em minha vida. Eu lamento muito pelos pecados que cometi. Eu peço que Tu me perdoes. Obrigado por morrer na cruz por mim. Por favor, ajuda-me a entender isso melhor. Eu quero Te seguir como cristão. Senhor Jesus, entra em minha vida. Faz-me uma pessoa nova e diferente. Eu aceito a Tua dádiva de salvação. Ajuda-me a crescer como cristão. Em Teu nome eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. E assim a gente termina a nossa primeira lição. Daqui a pouco nós vamos também passar a segunda lição. Deus te abençoe e até mais.